Saudações de acordo ao fuso horário, daqui é o Garcia Panzo. Estamos de volta nos nossos vídeos. Hoje vamos falar sobre as regras de movimentações de contas. Então, vamos lá saber o que é isso, regras de movimentações de contas. As regras de movimentações de contas são princípios contabilísticos que determinam como cada tipo de conta, ativo, passivo, patrimônio líquido ou capital próprio, proveito, custo e resultado devem ser registradas no sistema de partidas dobradas. Elas orientam quando uma conta deve ser debitada ou creditada, garantindo a correta organização e equilíbrio das informações financeiras. Então, tendo esta definição ou este conceito sobre regras de movimentações de contas, então vamos entrar na nossa aula. Vou explicar como é que essas contas devem ser movimentadas. Bem, começando com as contas do ativo. As contas do ativo debitam-se pelos seus saldos iniciais e pelos seus aumentos de extensões, creditam-se pelas diminuições. Quer dizer, quando não estamos a falar de uma conta do ativo, quando nós debitarmos um valor na conta do ativo, quer dizer que está a haver um aumento. Sempre que nós creditamos uma conta do ativo, quer dizer que está a ter uma diminuição. Por exemplo, compra de mercadoria, pronto pagamento. Estou a comprar mercadoria. Se eu estou a comprar mercadoria, o meu dinheiro está a aumentar ou está a diminuir? Claro que o meu dinheiro está a diminuir, porque eu estou a pagar, ok? Estou a pagar, então está a diminuir. Quando é que aumenta? Estou aqui a me referir de dinheiro. Quando é que aumenta? Aumenta quando eu faço uma venda, ok? Quando eu faço uma venda, automaticamente vão me pagar. Estamos juntos? Então, falando aqui sobre o passivo. Passivo acredita-se pelos seus saldos iniciais e pelos seus aumentos de extensão, debita-se pelas diminuições. Se vocês notarem, o ativo é diferente do passivo, ok? No passivo aumenta com crédito, diminui com débito. No ativo aumenta com crédito, diminui com débito. Se vocês colocarem essas duas movimentações na cabeça, ok? As demais movimentações, ok? Só vão seguir mesmo essas duas que estão aqui. Estamos juntos? Então, quando é que nós vamos debitar uma conta do passivo? Quando há aumento da nossa dívida. Okay? Quando há um aumento da nossa dívida, então vamos creditar a conta do passivo. Quando é que vamos debitar? Quando há uma diminuição da conta do passivo, ok? Quando nós estamos a diminuir a nossa dívida. Então, falando de natureza, olha, só a conta do ativo é de natureza credora e a conta do passivo é de natureza credora. Por que o ativo é de natureza devedora e o passivo é de natureza credora? É uma coisa bem simples. Refere-se que o aumento de cada conta, ok? O aumento de cada conta representa a natureza dela. Por exemplo, a conta do ativo aumenta onde? Aumenta no débito, significa que é de natureza devedora. A conta do passivo aumenta onde? No crédito, significa que é de natureza credora. Estamos juntos? Quer dizer que o aumento de cada conta representa a natureza dela. Se ela aumenta no crédito, é de natureza credora. Se aumenta no débito, é de natureza credora. Vindo aqui no capital. Capital. Acredita-se pelos seus saldos iniciais e pelos seus aumentos de extensões, debita-se pelas diminuições. Quando é que vamos creditar uma conta do capital? Quando vai haver um aumento de capital. Quando é que vamos creditar? Quando há uma diminuição do nosso capital. Estamos juntos? Então, capital, de que natureza ela pertence? Natureza
credora. Por quê? Porque ela aumenta no crédito. Ok? Vou voltar a repetir. A natureza de cada conta tem a ver com o aumento desta mesma conta. Proveitos. Proveitos credita-se pelos seus aumentos de extensão, debita-se pelas devoluções ou transferências. Quer dizer que vamos creditar uma conta de proveitos, ok? Quando está a haver um aumento, por exemplo, aumento das nossas vendas, ok? Aumentos de serviços, aumento de juros recebidos, ok? Então aqui vamos creditar. Quando é que vamos debitar? Vamos debitar quando está a haver uma devolução de mercadoria ou quando estamos a transferir, ok? Valores para outra conta. Estamos juntos? Então, qual é a natureza da conta de proveitos? É bem simples, né? É de natureza que? Credora. Por quê? Porque aumenta no crédito. Estamos juntos? Indo para o custo. Custo debita-se pelos seus saldos iniciais. Custo não tem saldo inicial. Depois eu vou explicar por que proveito e o custo não contêm saldo iniciais. Custo debita-se pelos seus aumentos de extensão, credita-se pelas devoluções ou transferências. Ok, mesma coisa. Vamos debitar aqui quando tiver um aumento dos nossos custos, por exemplo, custo de eletricidade, custo de água, ok? Custo de combustível e outras coisas mais. Quando é que vamos creditar? Quando vai haver uma devolução ou uma transferência, ok? Aí sim é que nós vamos creditar as contas de custo. O que acontece no resultado? No resultado, por que eu coloquei aqui apenas 88, 81 e a 89, ok? Porque essas três contas são as únicas, ok, que contêm saldo iniciais. As demais contas da classe 8, ok, são contas de transferência, ok? Aquelas não contêm saldo iniciais. Então, por isso que eu só coloquei aqui essas três. Então, resultado, debita-se pelos seus saldos iniciais e pelos seus aumentos de extensão, ok? Debita-se pelas transferências. Estamos juntos? Quer dizer, sempre que nós creditar uma conta de resultado, ok? Quer dizer que vamos ter que transferir este valor para um outro sítio, ou seja, as contas de resultado elas não acumulam valor, ok? Não acumulam valor. A única conta de resultado que pode vir a acumular valor, ok? De 1 ano ou 2 anos, vamos supor, de 1 ano ou 2 anos, é o que? É a conta 81, que é o resultado líquido, que é o resultado transitado. Estamos juntos? Quer dizer que as demais eles não acumulam valor, eles pegam e eles vão transferir para uma outra conta, ok? Então, a natureza dela, já sabemos qual é a natureza dela, é só ver de onde é que ela aumenta e já vamos saber a natureza dela. Então, vindo para cá, estamos aqui a ver quais são as classes que pertencem ao ativo, ao passivo, capital, proveito, custo e resultado. No ativo temos 4 classes, que é meios fixos de investimento, que é a classe 1, a classe 2 existência, a classe 3 terceiros, onde temos apenas 2 contas, que é a 31 cliente e a 37 quando outros valores a receber. E temos a classe 4, que é a classe dos meios monetários. A classe 1 fala mais sobre os bens de uso, que na classe 2 fala mais sobre bens de venda, a classe 3 fala mais sobre os bens de rendas e a classe 4 fala mais sobre os meios monetários que tem a ver com dinheiro. Então, na
na classe 3 do passivo, fala mais de terceiros, ok? São mesmo de terceiros da empresa, ok? O capital e reserva pertence à classe 5, proveitos à classe 6, que é proveitos e ganhos por natureza, só mesmo a classe 6, custo é toda a classe 7 e o resultado é a classe 8, ok? Então, eu disse para vocês que eu vou explicar porque que proveitos e custos não contêm saldo iniciais. Bem, proveitos e custos não contêm saldo iniciais porque são contas de gestão ou contas de apuramento. Essas contas de gestão não contêm saldo iniciais porque essas contas não entram no balanço. Estamos juntos? Quer dizer, todas as contas que têm saldo iniciais ou que contêm saldo iniciais são contas que podem entrar no balanço ou que entram no balanço, ok? Quer dizer, o ativo, passivo, capital e reserva, resultado que são essas três, entram no balanço ou são contas de balanço. Agora, essas duas, como não contêm saldo iniciais, então por isso que não entram no balanço, fazem parte das contas de gestão. Estamos juntos? Então, por isso que elas não contêm saldo iniciais. Não contêm saldo iniciais porque não são contas do balanço, mas são contas de gestão. Então, aqui trouxe um quadro. Trouxe assim um quadro mais resumido de tudo que nós falamos aqui hoje, de tudo que eu expliquei aqui. Que trouxe um quadro mais resumido, ok? Onde temos aqui o tipo de conta, onde é que ele aumenta, onde é que ele diminui e um exemplo básico, onde vemos que as contas do ativo aumentam no débito, diminui com crédito, ok? Exemplo dessas contas que aumentam no crédito e diminuem no crédito é o caixa, o banco, o cliente, não é? A mercadoria, etc. As contas do passivo, quais exemplo das contas do passivo que aumentam, né? Aumentam no crédito e diminuem no débito. Estamos a falar sobre os fornecedores, os empréstimos bancários, não é? E os impostos. Capital e reserva aumenta no crédito, diminui no débito. E zero, capital social. Custos, né? Custos ou perdas. Custos ou despesas, não é? Despesas ou perdas aumentam no débito, diminui no crédito. Estamos aí salários e rendas. Proveitos ou receitas, não é? Aumentam no crédito, diminui no débito. Vendas, juros recebidos. Resultados aumentam no crédito, diminui no débito. Valor do lucro ou prejuízo apurado. Então, bem, estas são as regras de movimentações de contas, ok? Onde nós temos que saber sobre as 6 regras de movimentações de contas, temos que saber como é que essas 6 regras são movimentadas, ok? Para nós darmos sequência do nosso exercício. Se nós não termos noção de como essas 6 contas são movimentadas, aí não temos como achar o método das partidas dobradas, ok? Porque você nunca vai saber quando é que se debita e quando é que se credita, ok? Então, para tu teres noção quando é que se debita e quando é que se credita, tens que ter noção sobre as regras de movimentações de contas. Então, essa é a aula que eu preparei para hoje. Qualquer coisa, vamos entrar em contato, porque depois dessa aula vamos ver alguns exercícios, ok, sobre a mesma. Então, sem mais demora, fui!